Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação para este canal aqui. Meus irmãos, hoje eu vim falar para vocês sobre a santificação do corpo. A santificação do corpo baseado na Bíblia Sagrada. Eu vou usar alguns argumentos teológicos, apesar que eu não prego teologia, eu prego Bíblia. Não tenho nada contra quem prega a teologia, apesar que eu não sou formado, mas eu faço artifícios de alguns conceitos teológicos, até mesmo para entender o conceito da passagem bíblica. Porque muitas vezes, quando lemos a Bíblia, para a gente entender um certo contexto da época, o contexto histórico, a gente tem que sim recorrer à teologia para a gente entender, né? Mas não quer dizer que eu estou pregando aqui teologia, eu vou pregar a Bíblia, vou pregar a Bíblia Sagrada. Por que eu vou trazer este conceito falando a respeito da santificação do corpo? Neste vídeo aqui eu vou dar ênfase na santificação do corpo, porque o evangelho místico, a qual eu tenho combatido, e já acreditei um dia que é baseado nessas experiências espirituais de arrebatamento, de revelações que vêm, que é o evangelho místico, eles alegam que a santificação do corpo deve ocorrer por conta de que certos objetos ou certas atitudes, né, procedimentos, hábitos pertencem a demônios. Vou dar um exemplo. Eles falam que a chapinha é de Satanás, falam que determinadas cores pertencem aos demônios, que a cor vermelha pertence à pombagira. Então o evangelho místico, ele demoniza muito essa questão dos objetos, principalmente acessórios de roupas, acessórios de cosmético. E eu vou vir desmistificar isso aqui, usando a Bíblia. Então a Bíblia, quando ela fala sobre a santificação do corpo, ela tem as justificativas plausíveis para que o cristão venha tomar providência de se santificar. No corpo, né? Nós vamos olhar aqui pela Bíblia Sagrada. Devemos lembrar que na Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então é uma obrigação do cristão ele se santificar no corpo, cuidar do seu corpo, porque nele habita o Espírito Santo. Outra coisa também, em nenhum momento aqui, pelo menos nos meus vídeos, eu venho defender o mundanismo. Defender o mundanismo. Não quer dizer que eu esteja pregando contra o evangelho místico que leva ao farisaísmo, que leva ao fanatismo, que demoniza tudo, né? Porque quando a pessoa ela começa a crer e basear no evangelho místico, ela tem uma tendência a seguir para o extremismo, do radicalismo, do fanatismo, porque ela demoniza tudo. Mas aqui eu também não estou querendo defender o mundanismo, né? De que tudo é permitido, de que tudo que você pode fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque isso pode trazer escândalo, escandalizar você, seu ministério e até mesmo seu testemunho perante outras pessoas que servem o evangelho. Então meu intuito aqui não é defender o mundanismo, mas mostrar através da palavra por que deve ocorrer a santificação do corpo. Amém, meus irmãos? Vamos, primeiro passo, ir na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, cujo título é Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Aqui, ó. Então nós vamos ler aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Aí eu vou pegar aqui alguns versículos, né, dentro desse contexto. Depois eu vou contextualizar o fato. Eu me vesti aqui propositalmente, gente. Não que eu estou sendo hipócrita, viu? Eu tenho o costume, sim, de me investir, de me santificar no corpo. Por quê? Porque eu me adaptei aos usos e costumes. Eu me adaptei, né? Quando eu reconciliei com Jesus, eu me adaptei
ao estilo normativo dos usos e costumes. Então, eu não tenho o hábito de usar bermuda, eu não tenho o hábito de, vamos dizer assim, de praticar certos hábitos que eu praticava no mundo, né? Então, eu me aderi aos usos e costumes e me acostumei por isso. Mas isso não quer dizer que eu faço isso para, pelo menos hoje, a minha visão, eu não faço isso para falar que eu estou fechando brecha para o diabo entrar na minha vida. Não é por isso. Hoje, depois que eu comecei a entender na palavra de Deus, o meu propósito é outro. Porque pela graça e suficiência de Cristo, se eu quisesse, né, me permitir, a um exemplo, a usar bermuda, entrar na academia, fazer outra coisa, eu poderia, né? Mas eu, por opção, eu quis me preservar nos usos e costumes por uma questão de costume, porque eu já acostumei, entendeu? Mas eu não vou julgar e condenar aqueles que, de uma forma modesta, de uma forma, né, que não venha escandalizar ou de uma forma exagerada, venha sair dos usos e costumes, né? Cada um tem a sua forma. Eu me sinto bem assim, né? É minha maneira. Mas isso não quer dizer que eu faço isso por conta de demonização, de demônio. Não é isso, não. Eu faço isso, eu vou mostrar aqui na palavra. Por quê? Então lá fala aqui, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, fala assim, ó, a partir do versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Eu estou lendo a Bíblia, mas eu vou pegar um artifício aqui teológico para justificar o contexto. Meus irmãos, a cidade de Corinto, a qual foi direcionada a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios, então tem a cidade de Corinto, né? Essa cidade é uma cidade marítima, uma cidade portuária. Era uma cidade, ou é uma cidade, acho que com certeza deve existir, mas pelo menos nos tempos bíblicos, é uma cidade onde o índice de prostituição feminina era muito alto. Existiam mulheres que raspavam a cabeça e elas eram identificadas através deste sinal, por conta da cabeça raspada. Que essas mulheres eram prostitutas a uma deusa pagã chamada Afrodite. Então eram prostitutas cultuais, porque existiam uma deusa pagã chamada Afrodite na cidade de Corinto. Então essas mulheres que sacrificavam seus corpos a Afrodite, né, a essa deusa pagã, elas raspavam a cabeça, não tinham cabelo. E essas mulheres eram identificadas, né, pelos homens que chegavam de fora na cidade de Corinto através deste sinal, que elas eram carecas, tinha a cabeça raspada. Então elas eram prostitutas cultuais. O que acontece, meus irmãos? Vocês podem perceber que na Bíblia, que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, fala, né? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. Então, nessa época da igreja de Corinto, muitas mulheres prostitutas cultuais, que se serviam a essa deusa Afrodite pagã, elas se converteram e elas começaram a frequentar a igreja. Aí o que elas faziam? Como o cabelo ainda não tinha tempo de crescer, elas usavam o véu. É por isso que fala sobre essa questão do véu aqui na igreja, na primeira carta aos Coríntios. Olha para vocês verem o que fala. Versículo 14, 15 e 16. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem
as igrejas de Deus. Por isso que fala muito sobre essa questão de véu nessa passagem aqui, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, que fala sempre sobre véu. Por quê? Porque existiam mulheres prostitutas cultuais da deusa pagã Afrodite. Eu até anotei aqui, pelo menos esse pedacinho, né, falando do templo de Afrodite, as prostitutas cultuais, para não esquecer. Por quê? Porque essas mulheres eram identificadas por ter a cabeça raspada. Então, por isso que fala muito sobre o véu. Então, para essas mulheres não serem desonradas dentro da igreja, elas usavam o véu. Mas olha o que a palavra fala. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então as mulheres cristãs que não eram prostitutas cultuais, qual era a marca delas para diferenciar? Elas tinham o cabelo crescido. Mas contextualizando para o mundo de hoje, nada isso tem a ver com a pessoa ir para o inferno. Nada isso tem a ver, isso é falácia. Isso é mentira. Isso aí vem do evangelho místico, dessas pessoas que têm essas experiências de arrebatamento, de céu e inferno, que falam que viu lá que a mulher que corta o cabelo vai dar conta para Deus. Não, não tem nada a ver disso. A Bíblia não fala em nenhum momento que é pecado a mulher cortar o cabelo. Isso é uma questão de prostituição cultual que tinha na época. Contextualizando aqui, pegando artifícios teológicos. Mas a Bíblia fala que é honroso a mulher ter cabelo comprido. Então a pessoa, gente, né, a Bíblia em nenhum momento ela fala que a mulher usar chapinha, a mulher usar secador no cabelo, né? Eu tinha minhas crenças limitantes, mas conhecendo a palavra de Deus, hoje eu aprendi que na verdade isso tudo é falácia, isso tudo é mentira. Entendeu? Isso tudo vem de outro tipo de evangelho que não é bíblico. Falar que chapinha pertence à pombagira, que secador pertence a... Nada disso aí, isso é pura invencionice. A Bíblia não fala nada disso. O que a chapinha e o secador vai fazer? O quê? Vai transformar o cabelo da mulher, porque eu já fiz curso de cabeleireiro e eu já tive cabelo grande também. Então a pessoa quando utiliza a mulher ou o homem, né? Porque tem homem hétero também que usa chapinha e secador no cabelo, ou homossexual, né? Então, quando essas pessoas fazem o uso dessas ferramentas no cabelo, isso aí é para deixar a pessoa ficar mais vaidosa, né? É um trato no cabelo, a pessoa vai ficar com o cabelo mais bonito, mais chamativo, né? Então, na verdade, o artifício bíblico, não vou nem falar teológico, o artifício bíblico por essa questão da pessoa não usar, né, essa questão de, se não quiser também, não é obrigado, mas o artifício que a gente tem que defender é para não despertar as obras da carne, que está lá em Gálatas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Gálatas, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 22. Eu vou pegar aqui antes para vocês verem falando no versículo 16, as obras da carne e o fruto do Espírito. A gente tem mania de falar os frutos do Espírito, na verdade é o fruto do Espírito dividido em 9 categorias, né? Mas olha o que fala aqui, ó. As obras da carne, o título, viu, gente? As obras da carne e o fruto do Espírito. Nos diz assim: digo, porém, andai em espírito, né? E não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, se a gente é guiado pelo Espírito Santo, nós não temos a lei. Agora eu vou começar a ler aqui as obras da carne. Olha em cima, ó. Então vamos ler aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão
o reino de Deus. Então, meus irmãos, falando sobre a santificação do corpo, né, principalmente para as mulheres, então quando as mulheres, elas vamos supor, as mulheres começam a usar a maquiagem, né, principalmente de uma forma exagerada, que venha chamar a atenção, quando as mulheres costumam se envaidecer no sentido de usar uma vaidade muito excessiva, o perigo que ocorre não é que a mulher vai ser cheia de demônio, de pombagira, não. O perigo que ocorre é que a mulher vai começar a despertar as obras da carne. Ela está despertando as obras da carne. Quais são as obras da carne, né? Lascívia, luxúria, entendeu? Igual a palavra fala aqui. Então, de alguma forma, a questão da vaidade, quando a pessoa pega e começa, né? Eu vou dar um exemplo. Uma época atrás eu fiz academia, hoje eu não faço mais. Mas se eu começasse a malhar e dependendo da cor da roupa que eu usasse, né? Eu só não faço academia porque meu braço está quebrado. Isso é uma forma que Deus... Eu gostava de fazer academia, mas eu sofri um acidente que tem pinos no meu braço, né? Eu sinto até dores de vez em quando que eu não posso fazer academia, mas eu gostava de fazer. Então o que acontece? Então, muitas vezes, se eu fizesse de novo, eu poderia estar usando, às vezes, uma roupa que poderia marcar o meu corpo e despertar o quê? Luxúria e lascívia em alguém. Então, a verdade, a questão de santificação do corpo, quando você se santifica, que você evita certas coisas, é para você evitar as obras da carne, para você não despertar lascívia, luxúria e muita vaidade em outros irmãos. Mas não tem nada a ver com atrair pombagira, atrair essas coisas de demônio, ou tá usando coisas de demônio, não. Na verdade é que a santificação do corpo, porque a própria Bíblia fala, né, que existem as obras da carne, né, e são manifestas pelo quê? Impureza, lascívia, prostituição, idolatria. Tem homens que eu conheço que eles malham, que eles idolatram o próprio corpo. Tem homens que eles pegam, né, essa questão da vaidade, que eles nunca acham, não é só homens não, tem mulheres também, mas hoje em dia a gente vê acontecendo muito com os homens, que eles entram na academia, começam a malhar, seus corpos começam a evoluir, aí fica naquela busca constante de idolatrar o próprio corpo. Por quê? Porque na visão deles nunca estará satisfeito, nunca estará de uma forma plena. Mas quer dizer que a pessoa que ela não adere a essa santificação do corpo, igual uma pessoa que já se acostumou aos usos e costumes, essa pessoa, ela está em pecado? A questão não é um pecado, isso depende da forma e intenção com que ela se maqueia e a forma como ela se veste. Porque, igual eu estou falando, eu não estou pregando a favor do mundanismo. O cristão, o crente autêntico, ele se diferencia, ele é separado do mundo. Então, né, muitos cristãos que vivem e acreditam na suficiência de Cristo, eles acreditam numa certa liberdade que eles podem fazer qualquer coisa. Isso também é falácia e mentira. Isso não existe. O crente ele é chamado para santificação. Por quê? Porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Olha o que fala aqui, ó. Porque na primeira carta, eu só vou ver se é de ou a, mas acredito que é de João, viu, gente? Porque a preposição, ela é importante, né? Primeira epístola do apóstolo João. Então, a primeira carta de João, a primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 19, olha o que diz aqui, ó, capítulo 5, versículo 19. Nos diz assim, ó. Eu vou pegar o 18 e depois ler o 19, viu? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então aquela pessoa que ela verdadeiramente converteu, o crente verdadeiramente convertido, se ele andar com a vida correta diante de Deus, Satanás não tem poder contra ele, de tocar na vida dele. Entendeu, meus irmãos? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então a Bíblia fala sobre essa questão de que o mundo jaz no maligno.
Todo cristão verdadeiro, meus amados, ele é perseguido, ele é humilhado, ele passa por muitas coisas. Não vão achando que porque hoje eu creio na suficiência de Cristo, que eu não sou perseguido não, ou outras pessoas, porque são. Então não é somente os crentes da sã doutrina, né, que são perseguidos, não. Qualquer cristão autêntico que segue a palavra de Deus, ele é perseguido, ele é confrontado. As coisas são dificultadas para ele. Porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Nós somos filhos de Deus e o mundo nos aborrece. Mas o que acontece? Se o crente não tomar cuidado, ele na presença de Deus, se ele tiver com a vida espiritual contaminada, dependendo das crenças e do evangelho que ele abraça, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai começar a atacar outros irmãos, achando que está fazendo certo. Entendeu? Então, o que acontece? Eu não vou falar de mim, mas todo cristão genuíno que lê a Bíblia e acredita na palavra de Deus, ele se separa do mundo. Então, eu nunca fiz no meu canal apologia ao mundanismo. Primeiro porque o mundo nos persegue, né? A Bíblia fala, seguir a paz para com todos. A gente tem que andar em paz, mas a gente não tem que associar com o mundanismo, com a questão, né, do aspecto mundano. A gente tem sim que estabelecer contato, né, com as pessoas. Não é porque uma pessoa é maçom, eu tenho que virar a cara para ela. Eu tenho amigos maçons. Eu tive chefes na minha antiga empresa que eram maçons. Só que eu não fico no meio das rodas, né? Vamos supor, se eu tivesse hoje trabalhando na empresa que eu trabalhei, igual tinha muitos chefes maçons, se eles me convidassem para estar numa mesa de bar com eles, mesmo eu sendo cristão, não convinha. Por quê? Porque é um ambiente deles, eu tenho que me santificar, eu sei o meu lugar. Né? Mas no ambiente de trabalho, nada vai impedir que eu venha conversar com eles. A mesma coisa eu aqui com a lavanderia. Não é porque eu sou evangélico, dono de uma lavanderia, eu tenho que pegar só pegar roupas de clientes que são evangélicos. Não, eu já atendi aqui todo tipo de cliente, porque isso aqui é um comércio. É isso que a gente tem que ter, a sabedoria, é saber conviver com as pessoas. E através do nosso testemunho, até através da nossa palavra, se a gente saber usar a sabedoria, a gente fala do amor de Deus, a gente prega a palavra para essas almas, né? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela penetra até o profundo da alma. Igual está lá em Hebreus. Então toda oportunidade que a gente tiver usando a sabedoria, a gente tem que pregar e falar do amor de Jesus Cristo também e falar sobre o arrependimento, né? Tudo com sabedoria, né? Então se a gente puder falar, a gente fala sobre o amor de Jesus, sobre a realidade do inferno, sobre a condenação do pecado, sobre o arrependimento do pecado. Então o crente que lê a Bíblia, né, ele vai adquirir bagagem para conseguir pregar, para falar para as pessoas, alertar. Aí o Espírito Santo vai começar a fazer a obra, né, vai começar a convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo divino. É por isso que é importante para nós sabermos e conhecermos a palavra de Deus, porque ela é a palavra que tem o poder, é ela que penetra, não são argumentações humanas, né? Por isso que tem muitos irmãos da plataforma que hoje em dia eu nem prefiro argumentar com palavras persuasivas, porque eu creio que se a pessoa tem um hábito de ler a Bíblia, se a pessoa tem um hábito e comunhão de ler a palavra de Deus, uma hora o Espírito Santo vai mostrar para a pessoa que ela estava errada, né? Eu penso dessa forma. Assim como o Espírito Santo abriu meus olhos, eu creio que o cristão, se ele começar a ler a palavra de Deus e pedir a Deus discernimento que revele a verdade, o Espírito Santo vai começar a abrir os olhos. Mas é importante o quê? Que se leia a Bíblia. Então o Espírito Santo, para ele convencer, a pessoa tem que ler. Tem que ler a palavra de Deus. Não adianta eu vir com argumentações humanas falar daquilo que está no meu intelecto, porque não vai convencer. Mas a partir do momento que eu prego a palavra de Deus, aí sim o Espírito Santo começa a agir, né? Eu admiro quem faz teologia, né? Mas eu não quero fazer, não tenho essa vontade, porque eu acredito também que a teologia, dependendo de como a pessoa irá usá-la, né?
Porque a gente conhece, tem muitos teólogos que são arrogantes. Eu tenho visto na plataforma algumas pessoas falando que estão sendo muito humilhadas por alguns teólogos. Então, até o teólogo ele tem que tomar cuidado quando ele for pregar a palavra de Deus, para ele não machucar essas pessoas que são indoutas, essas pessoas que não têm um conhecimento básico da palavra, né? A gente tem que agir com a sabedoria de Deus, usar a palavra de Deus. Muitas vezes não usar também, não vir com argumentação muito erudita, uma argumentação que muitos não vão entender, porque muitas pessoas elas se ofendem. É igual eu falei para vocês, eu trouxe aqui uma exposição bíblica usando um artifício teológico para explicar a prostituição cultural que existia na cidade de Corinto, que a Bíblia não fala de uma forma mais explícita sobre essa questão de haver essas prostitutas cultuais que serviam a deusa Afrodite, essa deusa pagã Afrodite. Então eu tive que recorrer a um artifício teológico, mas eu preguei aqui na palavra falando que essas mulheres tinham a cabeça raspada, elas eram carecas. Por quê? Porque era a marca que demonstrava que elas eram prostitutas. Mas o que aconteceu? Quando elas começaram a ir para a igreja, a orientação fosse para que elas viessem usar o véu, porque elas não tinham o cabelo, né? Aí depois fala que é honroso a mulher ter cabelo crescido. Isso aqui não tem nenhum impacto na salvação, de que a pessoa vai para o inferno. Isso é falácia de mentira, isso é falácia de Satanás. A Bíblia em nenhum momento ela fala isso, né? Que a mulher ela vai para o inferno por usar brincos, que ela vai para o inferno por cortar o cabelo, né? Tudo é com ordem e decência e modéstia. Se a mulher quiser usar a maquiagem, que venha usar de uma forma modesta. Se ela não se sente bem, então não use. Ela não use, né? Mas também a Bíblia fala que nós somos o templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a mulher também ela tem que se cuidar, porque a pessoa, a partir do momento que ela não tem o asseio com o corpo, né, pode adquirir doenças, bactérias, pode adquirir o que? Sujeira, a mulher não lavar o cabelo ou o homem não tomar banho, se o homem não saber fazer a higienização do seu corpo e a mulher também. Então nós devemos fazer sim, cuidar do nosso corpo com a higienização necessária para evitar bactérias, evitar sujeira. Então, tem muitas coisas que vêm através de um ensinamento místico, através de experiências espirituais que não estão de acordo com a Bíblia. São ensinamentos extra-bíblicos, né, que vêm de fora da Bíblia e antibíblicos. E a gente sabe que quando vem esses ensinamentos extra-bíblicos, aí já começa o quê? Começa a surgir as heresias, ensinamentos heréticos, as heresias. E a palavra de Deus fala lá no livro de Apocalipse que a gente não pode nem acrescentar e nem diminuir nada da palavra de Deus, porque vem maldições sobre a vida de todos aqueles que acrescentam ou diminuem. Então, se tem algo que não está escrito na Bíblia, não ousa a ensinar, não ousa a explanar sobre isso. Você tem que falar aquilo que está na Bíblia. Entendeu, meus irmãos? Então essa é a palavra abençoada que eu deixo para vocês. Que o Espírito Santo venha abrir os vossos olhos, contemplar as alegrias do alto cada dia mais e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um. Amém, meus irmãos?